Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Samuel, capítulo 13. Nós estamos meditando essa semana, falando a respeito de Davi. Eu quero trazer essa mensagem agora no encerramento, muito forte, muito especial. Essa mensagem, pode sentar os obreiros. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Pulando para o 22, diz assim: por isso no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Vamos para o 17:50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Dá uma paradinha aqui, preste atenção no que eu vou trazer a vocês. Quando nós iniciamos a leitura, mostrando que no tempo de Saul, da liderança de Saul, os israelitas, eles não tinham espadas, eles não tinham armas de guerra. Na época não havia ninguém no meio deles que possuísse essa habilidade, essa tecnologia, a capacidade para trabalhar com ferro, a capacidade para forjar espadas, a capacidade em si para trabalhar com ferro. E consequentemente, os filisteus possuíam essa tecnologia e não queriam que os israelitas soubessem e conhecessem
porque além de os israelitas não terem como fazer armas, eles ganhavam muito dinheiro lesando os israelitas. Eles ganhavam muito, mas muito dinheiro amolando as ferramentas de trabalho dos israelitas. Então o interesse era total que ninguém conhecesse, que ninguém soubesse, e que continuasse um povo frágil, um povo fraco, sem tecnologia, sem armamentos adequados para a guerra. E de repente chega Davi, um desconhecido, um menino, no desafio de Golias, dos filisteus, e Golias consequentemente desafiando, humilhando o povo de Israel há tanto tempo. Ninguém tem coragem de enfrentar. De repente vem Davi, um garoto, sem uma espada nas mãos, vem e derrota o maior guerreiro dos filisteus, a maior potência dos filisteus. Quando isso aconteceu, os filisteus enfraqueceram, saíram fugidos. Eles temeram, porque a confiança deles era muito grande nos seus armamentos, na sua capacidade de guerra, como no filisteu, no Golias. A sua confiança era grande demais. E de repente aparece um jovem, um menino, sem uma espada nas mãos, vem e derrota Golias daquela forma, que surpreendeu a todos, que foi algo extraordinário. E aí o mais interessante, que são os pontos que eu quero que você preste atenção quando Deus quer promover uma pessoa, quando Deus trabalha para promover um homem. Quem é esse rapaz? Juro que não sei. De onde saiu esse rapaz? Não sei. De onde saiu essa criatura? Não sei. Totalmente desconhecido. Ninguém sabia quem era. Não tinha notoriedade nenhuma. Mas tinha um coração que agradava a Deus. Tinha um coração leal a Deus. E o mais interessante, que muitos não entendem, fica perguntando: o que eu tenho que fazer para vencer? Coração sincero, fiel, reto, e um homem cheio do Espírito de Deus. A história de Davi é estudada. Davi é estudado por muitos, porque muitos não conseguem entender como pode um menino que saiu do meio das ovelhas, que cuidava de ovelhas, ter uma capacidade, porque a partir daqui muita coisa mudou na vida dele. Como pode se tornar um general tão habilidoso, com estratégias tão extraordinárias, e posteriormente se tornar um rei, como se tornou, com uma capacidade de liderança, uma capacidade de realização, com estratégias tão extraordinárias, sendo que não tinha essa experiência? Como pode, no tempo do rei Saul, não existir a tecnologia, não existir, os soldados não ter armas, e depois desse garoto, e começou com ele, a era de Davi é chamada a era do ferro, porque ele trouxe essa tecnologia para dentro de Israel, o que fez com que mudasse a história do povo de Israel. A liderança de Davi fez com que mudasse a história do povo de Israel. E aonde está o segredo disso? Vamos seguindo que a gente vê. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Diga comigo: quem sou eu, ó soberano, Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a esse ponto? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Não é a leitura que eu fiz na segunda-feira, não. Daqui a pouco eu volto nela. Mas quem sou eu, Senhor?
Quem é minha família? Para que o Senhor se lembrasse de nós e para que me trouxesse ao nível que eu estou. Quem sou eu? Coração grato, sincero, dependente de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para você, olha para mim com toda sinceridade, que eu não faço questão alguma, gente, e eu falo sobre isso, às vezes as pessoas ficam perguntando, se questionando, pô, mas o que eu tenho que fazer? O que tem que fazer sai do altar. O que tem que fazer sai do altar. Se você não conseguir, quando eu estiver pregando com você aqui, se você não estiver conseguindo entrar no Espírito, se você não conseguir entender o que tem por trás de tudo isso, por que essa mensagem ela vem até você? Porque nós não contamos uma história para você. Nós não contamos uma história. Se você não conseguir entender de onde sai o Espírito que está por trás daquilo que sai do altar, você não sai do lugar. Você esquenta o banco da igreja, entra ano e sai ano e nada vai mudar na sua vida, nada de bom, nenhuma evolução, inclusive a mais triste, nenhuma evolução mental acontecerá. Continua a mesma pessoa, a mesma maneira de pensar, a mesma mediocridade, a mesma forma de lidar com as coisas, a mesma maneira de agir com os problemas, a mesma maneira, não evolui. E nós estamos aqui tendo a oportunidade hoje de pegar alguém, de entender, estudar a história de alguém que tinha tudo para não ser nada e Deus transformou em alguém extraordinário. Muitos querem entender o que aconteceu com esse homem, nada mais, nada menos do que o favor de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus na vida dele. Uma relação profunda, de profundidade, não superficial, profundidade com Deus, abrindo a sua mente, dando estratégias, dando uma visão ampla, uma visão que outros que passaram antes dele não tinham. E aí poderiam muitos dizer assim, mas como pode? Era só um pastor de ovelhas? É verdade, era só um pastor de ovelhas. Você vê como é que Deus trabalha. Qual a grande experiência dele com as ovelhas? Qual os grandes feitos dele com as ovelhas? Ele foi soldado do exército? Não, os irmãos dele foi, ele não foi. Como pode então? Comunhão com Deus, coração sincero, Espírito Santo na vida dele. Esse é o grande segredo. Amém? Vamos lá. E como se isso não bastasse para ti, ó soberano, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. E assim, é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Deus não só com ele, mas o futuro da família. O que eu falei na segunda-feira? Quando nós plantamos uma boa semente, nós plantamos não só para a nossa geração, mas nós estamos plantando uma boa semente para a geração futura. Quem colhe frutos daquilo que nós vivemos com Deus, da nossa obediência a Deus, os nossos filhos, os nossos netos, o futuro. Amém? Vamos lá. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor à tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Agora, pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Lemos isso, meditamos nisso segunda-feira, 1 Crônica 17. Diga comigo, agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde quer que você andou. Diga comigo, sempre estive com você.
Por onde você andou, é o que nós precisamos. Diga: eu preciso disso, Senhor. Que o Senhor esteja comigo, por onde eu andar. Eliminei todos os seus inimigos. Quem eliminou os inimigos dele? O Senhor. Não foi ele, foi o Senhor. Agora, eu o farei, diga comigo, tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Nós estamos há milhares de anos aqui falando de quem? De quem? De Davi. Eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Deus pega um rapaz, jovem, 16 anos aproximadamente. Deus encontrou um coração sincero, leal, fiel, reto. Um coração que a Bíblia diz que coração segundo o coração do Senhor. Pegou um total desconhecido, que eu amo lembrar disso, que quando foi para ser ungido ao rei, nem o pai, nem os irmãos, ninguém se lembrou dele. Diga comigo, mas Deus se lembrou. Viu? Não, ninguém lembrou, ninguém chamou ele para a reunião. Mas Deus se lembrou, porque Deus já tinha escolhido ele no meio de tantos. E por quê? Por causa do seu coração, por causa da sua lealdade, por causa da sua sinceridade. Pegou alguém totalmente desconhecido e transformou não só a vida dele, o usou para transformar a história de uma nação. Alguém totalmente desconhecido. Você meditou comigo. Quem é o pai desse rapaz? Juro que não sei. Mas de onde saiu esse rapaz? Não sei. Ninguém sabe. Deus dá uma visão ampla, ideias, estratégia, uma grande liderança. Faz desse rapaz, quando ele foi enfrentar Golias e outros desafios que ele enfrentou, mas de Golias ele não tinha uma espada na mão, tinha coragem e fé no Senhor. Ele não tinha uma espada na mão, ele tinha uma fé corajosa. Ele não confiava nele, ele confiava no Senhor. Ele não dependia dele, ele dependia do Senhor. E Deus transformou. É isso que o relacionamento com Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher. Um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial. Um relacionamento profundo faz com que alguém que tinha tudo para não ser nada, não ser ninguém, alguém com limitações, alguém que não tinha experiências, ele derrotou Golias com o quê? Com uma, porque não tinha espada na época, não tinha espada, a nação não tinha acesso a essa tecnologia, a nação não tinha ninguém que fizesse. Quem trouxe isso para a nação foi ele. Quem fez da nação uma nação vitoriosa, que não perdia uma guerra, não perdia uma batalha, ele. Quem deu tamanha estratégia, ele. Quem deu tamanha liderança, Deus. Está entendendo o que eu estou tentando transmitir a você? Está entendendo a profundidade do que eu estou tentando transmitir a você? Que experiência ele tinha? Nenhuma. Cuidava de ovelhas. Mas Deus foi abrindo a visão, Deus foi dando direção, Deus foi dando revelação,
Deus foi capacitando. E aquele coração sempre sincero, sempre sedento de Deus, sensível a Deus, grato a Deus, reconhecendo a Deus em tudo, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos, em todos os seus grandes feitos. Só para concluir, agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Passa. Versículo 2. Meditando novamente no que nós meditamos na segunda-feira. Diga comigo: forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix, prata em engaste e ainda turquesa, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor do templo do meu Deus, agora entrego, diga comigo, das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro, fizemos as contas disso, cerca de 14 milhões de dias de hoje, aliás, bilhões dias de hoje. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram, diga comigo, espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro, 10.000 de moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 1.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu para os depósitos dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, diga comigo, Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito sejas, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Diga comigo, teus, ó Senhor, são a grandeza e o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Riqueza, diga comigo, riqueza e honra, vem de quem? Vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos, ou tornar forte, grande, poderoso qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Lê ali, por favor. Está vendo alguém intoxicado com a bênção aqui? Está vendo alguém intoxicado com a bênção?
Você está vendo, por isso, que isso sirva de meditação para cada um de nós e a experiência. Você vê o quanto cresceu, quantos feitos, quantas realizações, quanta glória, quanta glória. Lembrando, quero fazer uma observação, tá? Quero fazer uma observação importante. Observação importante que eu quero que fique registrado na tua mente, que você não se esqueça do que eu vou falar para você aqui agora. Lembrando que quando ele foi ungido para ser rei, ele só foi ungido e nada mais. Lembrando que quando Deus mandou ungí-lo a rei, ele foi lá na casa, o profeta foi lá na casa do pai dele, estava o pai e todos os irmãos, menos ele, que ele não foi chamado. Ele não foi chamado. Depois que passou todos os irmãos de Davi, o profeta falou: não é nenhum daqui, você tem mais algum filho? Porque Deus disse que não é nenhum desses aqui. Não, eu tenho o caçula, que está lá cuidando das ovelhas e tal, então chame ele, que é ele. Quando ele foi ungido para ser rei, ele só foi ungido, não sentou em trono nenhum. Quando ele foi ungido para ser rei, ele continuou a caminhada dele, continuou a fidelidade dele. Ele veio a sentar no trono, se não me engano, 5 a 7 anos mais tarde. Em uma parte, só um reino primeiro, só um reino. Depois, alguns anos mais tarde, unificou Judá e Israel, ele se tornou rei dos 2 reinos. Percebe que Deus trabalha por... Deixa eu ver como é que você vai reagir aqui. Você foi ungido para ser rei, mas você não vai assentar no trono. Vamos ver como é que vai ser. E mais, agora tem um desafio para você. Golias. Fidelidade. Quando assumiu a primeira medida, fidelidade. O primeiro reino, fidelidade. Deus completou a obra. Rei de Israel e Judá, fidelidade. Os anos se passaram, vitórias e vitórias. Grande, rico, poderoso. Está vendo aqui o espírito que estava dentro dele, o espírito que se manteve, que foi conservado. Depois de tanto tempo ainda, quem sou eu, Senhor? Ele não poderia estar no famoso: eu faço, eu arrebento, eu cresci, eu prosperei, eu enriqueci. Ó o que eu fiz para a obra do Senhor. Não podia estar nisso? Sim ou não? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudesse contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Mas diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Não estou com confiança em nada disso não, Senhor. Eu sei que eu estou aqui, eu sou peregrino, forasteiro, sou estrangeiro. A nossa vida é como a sombra. Hoje se vê, amanhã não vê mais. Ó Senhor nosso Deus, diga comigo, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, diga comigo, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a quem? E não era da boca para fora não, que você viu que ele estava ofertando, ele estava fazendo, não era da boca para fora, não era uma oração, tudo que está nas minhas mãos é de Deus. Não, isso aí é balela. Nós estamos vendo obras, reconhecimento com atitudes, um espírito totalmente dependente de Deus. Conclui, por favor, passa. Sei, ó meu Deus, diga comigo, que sondas o coração
e que te agradas com a integridade. Outra tradução, com a sinceridade. Tudo que dei foi espontaneamente com integridade de coração. Agora vi com alegria quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração. Diga comigo, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo, e mantém o coração deles leal leal a ti. Só para concluir a leitura, Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, diga comigo, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha para mim, por favor. O Espírito que estava em Davi esteve presente na vida de Neemias. É importante, nós temos falado sobre os 52 dias. Os 52 dias, eu tenho recebido testemunhos e mais testemunhos, mensagens e mais mensagens, lindas, muitas pessoas lamentando o encerramento dos 52 dias, por causa do Espírito, o que tem recebido dentro dos 52 dias. Eu gostaria de fazer uma observação importante a cada um de vocês. Essa semana ainda alguém que está aqui disse assim a mim: o meu primeiro 52 dias há 3 anos atrás foi chorando. Chorando muito. Os 2 próximos anos foram de alegrias. Mas o meu primeiro 52 dias foi chorando. O que nós trabalhamos nos 52 dias não é unicamente a restauração de um problema financeiro, não é a restauração de um problema conjugal ou de um problema de saúde. O maior propósito dos 52 dias é a restauração espiritual. É buscar a Deus como Deus quer, é buscar a Deus com sinceridade de coração, é transformação de dentro para fora. Essa é a maior obra dos 52 dias. É a transformação de dentro para fora. Porque a caminhada vai esfriando as pessoas. A caminhada vai tornando muitos em cristãos morno. E ser um morno, aos olhos de Deus, não é bom negócio. Ser um morno, nós sabemos como a Bíblia fala a respeito do morno. Ou quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Os 52 dias é para que haja uma mudança de espírito, uma mudança na fé, uma mudança de caráter, uma mudança interior, uma mudança na maneira de pensar, na maneira de se portar, de conduzir a sua vida. Porque muitas pessoas se intitulam homens de Deus e mulheres de Deus e não tem diferença alguma de nenhum mundano. E isso não pode acontecer. Não pode ser assim. Quando nós realmente temos uma relação de profundidade com Deus, você vê que Deus pega um total desconhecido que tem tudo para não ser nada e ninguém, e transforma em alguém extraordinário.
Olha o que o Espírito Santo fez na vida desse rapaz. Eu faço essa colocação e essa pergunta: Deus não pode fazer isso hoje? Deus não pode fazer na sua vida? Sim ou não? Pegar alguém totalmente desconhecido, que pode não ter experiências em muitas coisas, não ter habilidade em muitas coisas, mas recentemente nós pregamos que a unção, ela supre algumas ausências que temos. O favor de Deus supre algumas deficiências que nós temos. Sabia disso ou não? Sim ou não? A unção supre. Davi não era estudado. Davi não era aos olhos da sua época, da sua sociedade, ele não era alguém que foi a exemplo de Moisés, que estudou com os mais sábios da sua época. Era só um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas que Deus deu visão, direção, habilidade, capacidade para realizar coisas que até hoje muitos estudam para saber como, por quê, de onde saiu isso. Deus não só mudou a vida dele, mas usou Davi para mudar a vida da nação, a história da nação. Qual a razão disso? Um homem fiel, temente, coração sincero e que recebeu o Espírito de Deus. Um homem que, mesmo depois de crescer tanto, se tornar tão poderoso, tão rico, continuava com aquele coração sincero, reto, temente, dependente de Deus. Não reconhecia como dono de nada. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor fizesse isso, me colocasse nessa posição? Quem sou eu? Quem é minha família para que chegasse até aqui? Quem sou eu, Senhor, para que pudesse fazer tão grande oferta, oferecer essa riqueza ao Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Percebe a entrega, a dependência, a sinceridade de alguém que está dizendo: não sou nada sem o Senhor, eu não posso nada sem o Senhor, eu não posso absolutamente nada sem o Senhor. Você está na igreja ouvindo coisas extremamente importantes para a tua vida, para que você seja um homem e uma mulher do mais alto nível, mais do que vencedor em todas as áreas. Agora, não pode estar na igreja e com ouvido seletivo. Isso eu recebo, isso é bacana, isso eu creio, isso eu tomo posse, mas isso aqui não. Isso eu não faço, isso eu não mudo, esse tipo de compromisso eu não tenho. Então, se contente na medida que você está. E não reclame dela. Porque Deus tem trabalhado, Deus quer isso, Deus quer esse tipo de relacionamento. Deus não quer relacionamento superficial, Deus quer um relacionamento de profundidade, para que Ele possa te promover de forma que nem você mesmo imaginou, nem você tem ideia do que Deus possa fazer na sua vida, nem você tem essa noção. Às vezes você olha e você não se julga capaz para muitas coisas, mas é o que eu disse, a unção de Deus supre a ausência, o favor de Deus, a bênção de Deus, supre muitas deficiências que temos, em termos de capacidade. Quem deu todas as estratégias a Davi foi o Senhor, quem deu a visão para realizar tamanhos, o Senhor. Porque eu não estou falando só da batalha de Davi e Golias, eu estou falando de um homem que trouxe coisas que não existiam na sua nação. Um homem que trouxe uma liderança jamais vista. Um homem que governou de uma forma que até então a nação não conhecia.
Quem trouxe isso? Quem deu a ele isso? Deus. O Espírito de Deus. Esse relacionamento com Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito na mão. Feche os seus olhos, por favor, e segure no seu coração o teu propósito. E com seus olhos fechados, hoje na abertura do jejum, a bispa, ela fez o apelo aqui hoje. O apelo a muitas pessoas, tanto os que nunca aceitaram e nunca confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador, como também aqueles que já o fizeram, mas sabe que está muito longe de ser aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que Deus quer que você seja. Se nós queremos viver coisas gloriosas, extraordinárias, sobrenaturais, experimentar coisas com Deus que ainda não vivemos, vamos ter que entender isso e fazer isso. Deus não nos quer na qualidade de morno. Não adianta, é o que eu tenho dito, né? O que adianta restaurar agora, se daqui a poucos meses está desmoronando? A restauração é para nunca mais desmoronar. Que os 52 dias do ano que vem, você possa estar aqui para promoções, para avanços, para novos objetivos, novas metas, mas não para continuar lutando ou tentando pela restauração. Porque eu tenho absoluta certeza que se Deus encontra um coração sincero, um coração reto, um coração fiel, disposto às mudanças que Deus tem cobrado, direcionado, você pode ter certeza que você nunca mais vai viver o caos, as vergonhas, as humilhações, as destruições que possivelmente até então tem passado. Nunca mais. Você pode ter certeza disso, nunca mais. Você vê que o Senhor pegou Davi, era um total desconhecido. Ninguém nem sabia quem ele era, não sabia nem quem era o pai dele. Quem é o pai desse cara? E realizou, não só na vida dele, mas através dele, coisas tão gloriosas. Eu não vou fazer o apelo e não vou pedir para você confessar o Senhor Jesus, mas eu vou te dar uma direção. Se verdadeiramente o Espírito de Deus entrar na tua vida e dirigir a tua vida, governar a tua vida, você será um outro homem, você será uma outra mulher, com outro espírito, com uma outra visão, com uma outra postura e com outros resultados na sua vida, completamente diferente. Que Deus pode te promover, eu quero dizer a você que basta uma única palavra dele. Que ele pode te promover, não tenha dúvida. É como eu disse na segunda-feira. Olha aqui para mim que eu vou falar uma coisa importante para você.
Diga comigo uma coisa, está escrito na Bíblia assim, diga comigo: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquele fecha, ninguém pode abrir. Eu ainda disse na segunda-feira, muitas portas Deus fechou. Deus fechou porque se muitos seguissem naquela direção, estariam destruídos. E há portas que Deus fecha na vida da gente, que é justamente para nos proteger, porque se continuarmos naquela direção, é destruição certa. Quando Ele fecha uma porta, é porque estamos na direção errada. Se Ele fechou a porta, agradeça, porque você poderia ter ido naquela direção e não ter volta. Mas a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Aquele que Ele determinou que será grande, será grande. Aquele que Ele determinou a vitória, não adianta ninguém lutar contra, porque a vitória é certa. Não há como. Agora, realmente, eu penso que você tem que agarrar essa oportunidade para sair desses 52 dias. Você prestou atenção? Eu podia estar aqui, gente, podia já estar falando meia dúzia de palavras e dito assim para você. Você vai pegar a tua oferta, você vai fazer uma oferta de fé, uma oferta aqui para chamar a atenção de Deus e vai embora para a tua casa. Não faço isso. Não faço isso. Eu não quero que a tua vitória ela seja momentânea, ou que você não veja nenhuma, Eu quero que a transformação ela seja de forma tão gloriosa que você vai olhar para a tua vida e vai dizer: meu Deus, puxa vida, nem eu imaginava quantas bênçãos o Senhor tinha para mim, quantas maravilhas o Senhor queria realizar na minha vida. Como é bom. Davi, ele teve experiências com Deus suficiente para entender que a coisa mais importante da vida dele era o Senhor e não o que ele possuía. Tanto é que nós vemos tudo isso aqui e ele não botando valor nisso, ele não atribuindo a honra a ele, a glória, e mais, há um momento que ele diz: Senhor, o Senhor pode retirar qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença, porque com o Espírito de Deus você recupera qualquer coisa que você tenha perdido, mas sem o Espírito de Deus, infelizmente você pode ter muito e nada fica nas tuas mãos, pode ter tudo e nada permanece nas tuas mãos. Então, saia desses 52 dias determinado a viver um outro nível espiritual, em um outro nível de relação com Deus, não mais uma relação superficial, não mais ignorando coisas que você não pode ignorar e caminhando fora do temor do Senhor. O que te mantém seguro é o temor do Senhor. Se você caminha no temor do Senhor, você está seguro. Se você perde o temor, você está completamente inseguro, num lugar totalmente inseguro. Fez de um desconhecido, como os mais famosos da terra, um total desconhecido, um homem extraordinário, vitorioso, vencedor, um homem cheio do Espírito de Deus, e não perdeu uma batalha, venceu todas as guerras, terminou os seus dias. Eu tenho essa referência aqui, terminou os seus dias. Tem, pega por favor a referência, por favor. Terminou os seus dias próspero, abençoado, com muita longevidade. Terminou os seus dias honrado, abençoado, vida longa, teve vida longa,
muita prosperidade, abençoado. Feche os seus olhos e pega esses 52 dias. Hoje é o último dia dos 52 dias. Mas muitas pessoas disseram para mim: eu fico feliz porque eu posso dar sequência no mesmo espírito, na mesma fé. Mas tome a decisão. Eu quero uma unção especial. Porque se o Espírito Santo, você viu que o Espírito Santo, quando ele entrou na vida de Davi, ali foi toda a diferença. Ali começou a mudar tudo na vida dele. Ali começou a grande transformação na vida dele, quando o Espírito de Deus se apossou de Davi. O quanto você quer do Espírito de Deus na tua vida? O quanto você deseja isso? Quer nunca mais perder uma batalha? Nunca mais perder uma guerra? Nunca mais retroceder? Então peça o Espírito Santo e fala com todo o teu coração: